Na casa do Pai você tem liberdade, né? No sentido, você tem liberdade para adorar, para glorificar, para expressar a tua adoração a Ele, porque Ele está aqui. Quantos creem que Jesus está aqui nesta noite? Eu quero aproveitar para magnificar o nome do Pai, o nome do Filho e o nome do Espírito Santo. Você sabia que o Espírito Santo está aqui esta noite também? Aleluias. Então abra sua Bíblia juntamente comigo. Livro de Atos dos Apóstolos. Livro de Atos. Atos capítulo de número 1. Glorificado seja o nome do Senhor. Quero magnificar a Deus por essa tão rica oportunidade que Ele nos concede, mais uma vez está ministrando a sua palavra, está falando a palavra do nosso Deus, do nosso Senhor. Não existe coisa mais rica, não existe coisa mais importante do que pregar esta palavra maravilhosa, falar do amor de Deus, dos planos de Deus. Obrigado, irmão Beto, Deus que abençoe. Falar dos planos de Deus, das bênçãos que Deus tem reservado para cada um, né? Não tem coisa mais maravilhosa. Eu não vivi na época de Jesus, né? E também não fico triste em não ter vivido naquela época. Muitos expressam: ah, se eu estivesse naquela época, poderia ver Jesus, poderia, né, se jogar aos pés de Jesus. Imagine se eu vivesse naquela época e o meu nome fosse Caifás, meu nome fosse Herodes. Então eu prefiro viver hoje e poder se jogar aos pés de Jesus, literalmente, quando dobro o meu joelho e adoro o nome do Senhor, quando chego aqui glorificando o nome do Senhor em todo o tempo, porque eu sei que Ele está conosco, amados. Atos capítulo 1, versículo de número 8. Diz-nos assim a santíssima palavra do Senhor: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Vou reler: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Pode fechar sua Bíblia. Pai, eu te dou graça pela leitura, Pai, da tua palavra. E te peço, meu Deus, a direção do teu doce Espírito Santo, para pregar a tua palavra e não a minha, a palavra de Deus e não a palavra do homem, para falar ao teu povo aquilo que tu queres, Pai, falar com o teu povo. Fala, Pai, porque teus filhos estão com os seus ouvidos atentos e seu coração também abertos para ouvir a tua voz, em nome do Senhor Jesus. Queridos, amados, por vários tempos eu fiquei a buscar, a meditar e participar de como diz nosso livro, de campanhas, de propósitos, e buscando acerca de um avivamento, né? E nós participávamos de campanhas e buscávamos, e aquilo ali, sem sombra de dúvida, foi muito importante na nossa vida também, porque através da busca, através da oração, através da consagração, Deus começou a nos abençoar, e
E Deus começou a nos ensinar coisas que são úteis e temos usado até nos dias de hoje. E eu lembro que no começo era uma febre nós buscarmos e querer, e a vontade nossa era ser os pregadores do avivamento. Eu tinha na minha mente, no meu coração, que quanto eu mais buscasse, mais eu ia chegar, e quando eu pegasse o microfone para ministrar, as pessoas iriam pular, iriam glorificar, iriam exaltar, alguns iriam cair, outros, está entendendo? Quem está me ouvindo, diga amém. Mas hoje eu compreendo que as coisas não são ou não acontecem da maneira que eu quero, da maneira que eu acho que deve ser, mas sim da maneira que Ele, o Senhor Todo-Poderoso, da maneira que Ele quer, a vontade dEle, não a minha vontade. E eu achava, e eu pegava o microfone, e os irmãos sempre tenho falado, pegava o microfone e pulava e saltava e gritava, né? E às vezes acontecia coisas tremendas. Mas tinha vezes que não acontecia nada. Tinha vezes que eu estava pregando e eu me arrebentava de tanto gritar, e o povo ficava olhando. O cabra está doido. Ficou doido, irmão. E eu ficava triste, pegava e eu nunca mais vou pregar a palavra. Não vou. Era criança da fé, né? Menino na fé. Então eu entendo hoje que eu não preciso pular. Eu já visto que às vezes até gosto de fazer né, demonstrar alguma coisa, ou fazer um teatro, né? Agora estou me controlando um pouco, porque tem uns cabras aí que, né, depois ficam falando. Mas eu entendi, amados, eu entendi que não adianta eu pular e saltar aqui em cima e terminar o culto lá fora, eu perguntar para os irmãos e dizer assim: e daí? Como foi o culto? Irmão, que bênção. Que bênção. Meu Deus. Eu tô tão cheio, tão cheio. Ei, irmão, como que foi o culto, a mensagem? Irmão, que bênção, irmão. Daí? E o que foi que eu preguei lá? Irmão, eu não sei nem o que o Senhor falou lá em cima. Eu não sei nem qual foi o versículo que o Senhor usou. Só sei que estava bom demais. Estava uma bênção. Então, o propósito de Deus não é que você venha pular, saltar, ficar extasiado e não ouvir a voz dEle, e não entender a palavra. A palavra de Deus é o nosso alimento espiritual. Não adianta eu pular, saltar se eu não estou me alimentando da palavra. Então eu prefiro que os irmãos fiquem olhando para mim e ouvindo a palavra, prestando atenção naquilo que Deus quer falar. E outra coisa mais eu aprendi, amados. Eu até tenho uma mensagem que eu pregava há muito tempo atrás, que o tema da mensagem é as credenciais de um avivalista. E eu coloquei 9 credenciais de um avivalista. Aí o Espírito Santo me ensinou que eu não sou avivalista, que homem nenhum é avivalista, mas o verdadeiro avivalista, ele está aqui nesta noite. Se chama Espírito Santo. O Espírito Santo, ele sim é um avivalista. O homem não adianta.
Não adianta o homem tentar, que ele não vai conseguir. O verdadeiro avivalista, o que promove um avivamento verdadeiro em nossos corações, é o Espírito Santo de Deus, não é o homem. Só que em muitos cultos e muitas igrejas, não citando placa de igreja, nem nome, nem nada, mas em muitos lugares não há avivamento, porque avivamento é uma mudança radical de vida. Está entendendo? Avivamento é uma mudança radical de vida. Se eu era uma treva, uma pessoa que só incomodava, e eu era isso mesmo, uma pessoa que só incomodava, o vício das drogas e da bebida. Mas quando o Espírito Santo, que é o verdadeiro avivalista, entrou na minha vida e me convenceu, porque o Espírito Santo convence o homem dos seus pecados e da justiça de Deus. Quando o Espírito Santo veio e me convenceu que eu estava errado, o Espírito Santo, ele promoveu dentro de mim um verdadeiro avivamento. Então, queridos, o verdadeiro promotor do avivamento se chama Espírito Santo. E por que eu estou falando hoje isso aqui? Porque ainda não foi essa semana, na semana passada, alguém tentou colocar na minha cabeça que o Espírito Santo não é Deus. Alguém tentou colocar na minha cabeça que o Espírito Santo é uma força, apenas uma força de Deus. Aí eu disse: meu Deus, amados, alguém me disse uma vez assim, quando eu ainda era novo convertido, e bem verdade é que eu sou novo convertido ainda, né? Todo dia eu estou me convertendo. De ontem para cá eu me converti de um erro que cometi ontem, converti hoje, sou novo convertido, e amanhã me arrependo de novo, sou novo convertido. A cada dia estou me convertendo, então sou novo convertido para a glória de Deus. Mas ainda quando era mais novo convertido, ainda bem mais novo convertido, alguém disse assim: Wellington, se tu quer ser usado nas mãos de Deus, faz o seguinte, investe em livros bons acerca da Bíblia, investe numa literatura cristã, sadia, verdadeira, e começa a se alimentar da Bíblia e de livros extrabíblicos, e começa a estudar, começa a se alimentar dessas coisas, porque que Deus vai te abençoar. Só que hoje eu estou vendo, queridos, que nós perdemos tanto tempo com coisas banais e também gastamos tanto dinheiro com coisas que não é muito interessante, né? Com doce, vamos dizer assim, com coisas que gastamos dinheiro com tanta coisa que não é tão importante quanto a nossa vida espiritual, e não investimos num livro bom, né, acerca da Bíblia, não investimos num curso bíblico. E ontem eu estava pensando nisso, e hoje eu senti a vontade de pregar isso, e o pastor Levi me convidou para ministrar a palavra de Deus. Por quê, queridos? Se eu não estou preparado, os TJ me pegam lá fora e me arrebentam. Porque eles vão entrar e vão tentar. O Espírito Santo não é Deus. O Espírito Santo é uma força. O Espírito Santo não é Deus. É uma força. Mas eu sei que Ele é Deus. Eu sei que o Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo vem atuando desde o Antigo Testamento, na Bíblia Sagrada. Só que hoje nós somos tão privilegiados, amados, que no Antigo Testamento o Espírito Santo, ele só vinha sobre 3 classes de pessoas. 3.
três: reis, sacerdotes e profetas. Reis, sacerdotes e profetas. Ele veio sobre a vida de Davi. A Bíblia diz que o sacerdote encheu o seu vaso de azeite. Deus disse: enche, Samuel, o teu vaso de azeite e vai até a casa de Jessé o belemita, porque lá tem provido um rei. Quando ele chega lá, Deus mostra qual era dos filhos de Jessé que era o rei. E quando vem o Davizinho, que ninguém dava nada por ele, o profeta Samuel derrama o azeite. E quando derrama o azeite, a Bíblia Sagrada diz que Davi foi cheio do Espírito Santo. Foi cheio do Espírito Santo. A Bíblia diz que Sansão tinha toda aquela força. E alguém podia dizer: qual é a academia que Sansão ia? Que eu quero frequentar essa academia. Eu quero erguer uns pesos igual Sansão, porque eu quero ser forte igual ele. Mas o segredo de Sansão, amados, não é que ele ia em academia. O segredo de Sansão é que quando o Espírito Santo ia sobre ele, o homem virava numa metralhadora. Certo dia, os filisteus tentaram matar ele. E ele era um cabra que vivia brincando, fazendo coisas erradas, e achava que Deus não estava olhando. Um pecadinho aqui, um pecadinho ali. Deus está provando a minha maneira de viver. Deus está provando. E na verdade Deus não estava provando. Aí quando foi um dia, está me ouvindo? Diga amém. Quando foi um dia, os soldados filisteus foram prender Sansão, foram pegar Sansão. A Bíblia Sagrada diz que o Espírito Santo veio sobre Sansão. Ele pegou a queixada de jumento, uma queixada, um pedaço de osso. Aquela queixada de jumento, eu não vou fazer cores, não. Com aquela queixada de jumento, virou uma metralhadora. Ele começou a dar ali nos cabras e matou 1000 soldados filisteus. 1000 soldados. Meu Deus, mas como é que Sansão é tão forte assim? É que o Espírito Santo vinha sobre ele. Deixa eu te dizer, se o Espírito Santo, se você deixar o Espírito Santo usar você, não haverá inferno, não haverá diabo, não haverá capeta nenhum que vai barrar a atuação de Deus na tua vida. Se você deixar que o Espírito Santo atue na tua vida, não haverá barreira que impeça Deus usar você. Da onda jovem eu proferi que o maior inimigo que nós temos não é o diabo, não é o mundo. O maior inimigo que nós temos somos nós mesmos. É eu e você. Nós somos os nossos piores inimigos, porque nós podemos sabotar o agir de Deus na nossa vida. Nós podemos dizer: não, eu não quero. E como o Espírito Santo é um cavalheiro, ele não vai chegar e vai dizer: não, eu quero te usar. Não, ele vai esperar a tua vontade, você abrir o teu coração, você deixar o Espírito Santo agir na tua vida. Ele vai agir. Se tu deixares, ele vai agir. O Espírito Santo, querido, quando vinha sobre um profeta ficava igual ficou o profeta Joel. Como diz a pastora Janina, ficou, como que é? Chuzado. Ficou doido o homem, o profeta. Por quê, irmão Wellington? Por que ele ficou assim? Porque quando o Espírito Santo veio sobre o profeta Joel, eu imagino que ele chegou numa praça assim e disse assim: ei, quem está me ouvindo? Não disse quem está me ouvindo, diga amém. Mas ele disse: quem está me ouvindo aí, venha cá. Aí o povo foi indo. Quando chegou perto do profeta Joel, ele disse: ei, Deus está mandando dizer que há de ser
que nos últimos dias eu, diz Deus, derramarei sobre vós do meu espírito. Ei, eu vou derramar do meu espírito sobre toda a carne, disse Deus. Vou derramar do meu espírito. Usou a boca do profeta. Quando alguém ouviu aquele, não pode. O profeta está falando de heresia. O profeta está falando uma grande de uma heresia. Porque o Espírito Santo só vem sobre rei, sacerdote e profeta. Como é que ele está dizendo agora que vai vir sobre toda a carne? Era Deus que estava falando. Porque Deus, Ele não queria vir apenas sobre reis, sacerdotes e profetas. Ele queria vir sobre todos. Todos. Aí vem Jesus. E Deus começa a usar o Espírito Santo. Jesus começa a fazer grandes obras. E o Espírito Santo estava envolvido no ministério de Jesus. E Jesus, antes de ser arrebatado, Jesus diz assim, em Lucas capítulo 24, versículo 47 em diante, diz assim: e em seu nome, no nome de Jesus, se pregará arrependimento e remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sois testemunha dessas coisas. Versículo 49. Envio sobre vós a promessa do meu Pai. Promessa de quem? Promessa do Pai. Dita por Joel. A promessa do meu Pai. Mas ficai na cidade, até que lá do alto sejais revestidos de poder. Aí eu uso Atos capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós. Quem? O Espírito Santo. E ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Atos capítulo 2, versículo 4. Do 1 em diante. Cumprindo-se o dia do Pentecoste, do 1 em diante, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som de um vento, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E viram línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Versículo 4. E todos foram cheios do Espírito Santo. Todos foram cheios do Espírito Santo. Aí quando o povo viu aqueles homens que obedeceram à voz de Deus e ficaram no cenáculo buscando a presença de Deus, a promessa do Pai, ficar em Jerusalém, eles ficaram no cenáculo buscando a vontade, a promessa do Pai. Imagino eles lá 10 dias. Primeiro dia, Deus manda a tua promessa. Manda a tua promessa. Segundo dia, terceiro dia a mesma coisa, quarto dia a mesma coisa, quinto dia a mesma coisa. No 10º dia, estando eles reunidos, todos foram cheios do Espírito Santo. Aleluia. Deixa eu te dizer uma boa verdade. No Antigo Testamento o Espírito Santo ele vinha esporadicamente. Ele vinha, usava um rei, usava um sacerdote para uma determinada função, como no caso de Sansão, usava Sansão e voltava. Agora eu não vi, não achei ainda. Eu creio que eu nunca vou achar. Porque não existe. O Espírito Santo ele veio sobre todos que estavam ali e não voltou mais. Ele está aqui. Aleluia.
No Antigo Testamento ele vinha e voltava, vinha, usava e voltava. No Novo Testamento, quando ele veio, ele não voltou mais. Ele está aqui. Aleluias. Ele está aqui, povo de Deus. Está aqui. Aleluias. O Espírito Santo, ele é uma pessoa. Eu coloquei aqui, o que é o Espírito Santo? O que seria o Espírito Santo? Seria ele apenas uma força de Deus? Seria ele apenas uma energia de Deus, como dizem as seitas? Seria ele uma essência de Deus, como dizem as seitas? Ou seria ele uma imaginação dos pentecostais, como dizem algumas pessoas? Não. O Espírito Santo, ele é Deus. Assim como o Pai é Deus, assim como Jesus é Deus, o Espírito Santo, ele é Deus também. Deus e Espírito Santo. E por isso eu digo, e eu disse no começo aqui, eu magnifico o nome do Pai, magnifico o nome do Filho e magnifico o nome do Espírito Santo. Agora, uma das características mais importantes que eu admiro demais no Espírito Santo é a humildade que ele tem. Ele é humilde. É tanta humildade que ele tem que o cabra, o homem aqui na terra, ele chega num culto e acontece algumas coisas e acha que é ele que fez. Ele acha que é ele que fez. Como atrás eu achava que tinha que ser assim. Mas Deus vai ensinando, graças a Deus que Deus vai ensinando. O Espírito Santo vai ensinando, vai nos ensinando. Cada dia ele vai acrescentando um novo conhecimento. Mas assim eu conheço muitos. Eu conheço um amigo meu. É amigo, não estou criticando ele. Amo. Mas cada um tem uma visão. Eu também tinha uma visão diferenciada tem hoje. É diferente, a diferenciada é hoje. Pai, peguei lá no culto lá, pai, quebrei tudo lá. Fui lá no culto lá, preguei, quebrei tudo, rapaz, quebrei tudo. Olhei assim e falei, rapaz, esses irmãos aí com essas calças apertadinhas aí, parece titãs. Eu ficava imaginando assim que o povo gostava de apanhar antigamente. Porque você estava pregando uma mensagem assim, e tu via que não dava nada. Aí tu ficava tudo perdido e começava a bater. Aí quando começava a bater, hoje eu vejo que não precisa nada disso, só precisa do Espírito Santo atuar. Então, como eu estava dizendo, então existem pessoas pregadores ainda que acham que ele está fazendo alguma coisa. E ele acha que quando o povo glorifica, a glória é para eles. E não é. A glória é para ele, o Deus Todo-Poderoso. Aleluia. E o Espírito Santo, como eu vinha dizendo, ele é tão humilde. Eu admiro tanto a humildade dele, que o Espírito Santo, se você dobrar o joelho e dizer assim, ou até mesmo aí, quando está aí sentado, você disser assim, glória ao Espírito Santo, sabe o que ele vai fazer? Ele vai pegar aquela glória que tu falou, glória ao Espírito Santo. Ele pega aquela glória, pega assim, glória, Jesus, essa é tua. Aleluia, não receberás glória, glorificará. Glória ao Espírito Santo. Jesus, anda para cima, glória dele. Aleluia. Mesmo sendo Deus, ele é humilde. Está entendendo? Pega a tua glória, ó. Jesus, pega mais uma glória. Mais um aí glorificou. Pega, Jesus. E ele está aqui. Ele é Deus, Espírito Santo. Eu preciso de algumas pessoas que sejam rápidas na Bíblia.
Evangelho de João capítulo 15, versículo 26. Outro vai abrindo lá em Hebreus capítulo 3, versículo 7. E outro vai abrindo lá na primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 7. Vamos ver os versículos. Porque eu estou falando que Ele, Espírito Santo, Ele é Deus. Alguém tentou colocar na minha cabeça que Ele não é Deus. Não é. O Espírito Santo, Ele é uma força. Não é, rapaz, Ele é Deus. Não, é força. Tá ficando doido, rapaz? É força. Mas não é Deus, rapaz. Não, mas é força. Então, Bíblia. Quem achou o Evangelho de João, capítulo 15, 26? Quem que achou? Quem vai ler? Evangelho de João, capítulo 15, versículo 26. Consolador. O Espírito Santo, Ele é consolador. Está aqui como consolador. E outra, testifica, fala, testifica. Hebreus 3, 7. Assim como diz o Espírito Santo, eu não consigo imaginar como é que uma força pode expressar, pode falar. Eu não consigo imaginar uma força falando. Eu não consigo imaginar uma energia que passa num fio desses aqui, falar alguma coisa. Não consigo imaginar. O Espírito Santo fala. É uma pessoa. Primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 7. São os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e estes três são um. Há três que dão testemunho, né? O Pai, a Palavra. Quem é a Palavra? A Bíblia diz que Jesus é a Palavra, é o Verbo. O Pai, Jesus e o Espírito Santo. E esses três são um. É Deus, amado. O Espírito Santo é Deus. Não é força de Deus, não é uma essência, uma imaginação. Ele é Deus, é uma pessoa, Ele fala. Os atributos do Espírito Santo: é uma pessoa, possui emoção. Efésios capítulo 4, versículo 30 diz assim: não entristeçais o Espírito Santo. Como é que você pode entristecer a energia que está passando por aqueles fios que acende essa lâmpada aqui? Como é que você pode entristecer? Ah, eu vou apagar o interruptor ali, ele vai ficar triste comigo, né? Ah, conversa. Espírito Santo é Deus. Não entristeçais o Espírito Santo. Aleluia. Ele é Deus. Ele tem virtude, Ele tem poder. Ele tem poder? Tem. Porque é Deus também. Ele tem poder. Aleluia. E quando Ele está sobre a minha vida e sobre a tua vida, aí ninguém segura. Aí sim. Aí ninguém segura. Aí tu abre a boca. Aí tu abre a boca e prega e fala da palavra de Deus. E aquela semente é lançada. Aleluia. Aquela semente que é lançada no coração daquelas pessoas vai trazer resultado. Porque a palavra de Deus e o Espírito Santo é quem está me usando, quem está usando você. O Espírito Santo. A finalidade do Espírito Santo, eu anotei tudo aqui. Convencer do pecado. Foi Ele quem me convenceu. Foi Ele quem te convenceu. Testifica
rica de Jesus, ele dá ousadia. Ei, quando o Espírito Santo desceu lá no cenáculo, eles foram todos cheios do Espírito Santo. Todos, ficaram tudo cheio. Tudo cheio. Tudo chuzado. Aí, só que o povo que estava lá, estava vendo a grande festa, o povo que estava lá, olhava assim e não entendia. Aí vem o teatro agora. Não entendia. Aí começaram a dizer: ei, está tudo bêbado. Está tudo bêbado. Está tudo bêbado. Quem olhava eles cheios do Espírito Santo dizia: está tudo bêbado. Por que está tudo bêbado? Ah, porque nós ouvíamos eles falar na nossa própria língua. Agora falar na própria língua é sinal de bêbado? Hã? Se eu falo inglês, eu chego aqui, o Levi é brasileiro, fala inglês. Oh, tá bêbado. Conversa. O povo olhava e dizia: está tudo bêbado. Por quê? Porque estava tudo chuzado. Estava tudo. Está tudo cheio do Espírito Santo e não conseguiam se conter. Aleluia. Como é que identificam bêbado, amados? Hã? Como é que identificam bêbado? Conversa. Bêbado é assim. Agora bêbado do Espírito Santo, cheio. Não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, diz Efésios 5,18. Não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Agora um bêbado cheio do Espírito Santo, ele é assim também, sabia? Um bêbado cheio do Espírito Santo. Ai, Jesus, não deixa encostar. Se encostar, tu vai ficar igualzinho. Encostou, chegou, deixou abraçar. Irmão, tu vai ficar igualzinho também. Vai ficar bêbado. Aí Pedro olhou assim, viu que o povo está dizendo: não, está tudo bêbado. Aí Pedro levantou. Pedro, aquele que tinha negado Jesus, que o pastor pregou. Já vai lá. O pastor pregou, falou. Pedro tinha negado Jesus, né? Negou Jesus. Ele disse: Jesus, estou contigo, não largo. Não, Pedro, tu vai me negar. Não vou, estou contigo, Jesus. Negou Jesus. Aí Pedro, nesse dia, recebeu uma carga da presença do Espírito Santo. Pedro, quando viu o povo dizer: está tudo bêbado, Pedro levantou e disse: ei, está bêbado do quê? Estou cheio. Corajoso. Ei, está bêbado do quê? Como bêbado? Não, está tudo bêbado. Não tem ninguém bêbado aqui, rapaz. Está todo mundo cheio do Espírito Santo. Você não conhece de Bíblia? Vai ler o livro do profeta Joel para tu ver. Deus disse, amigo, que iria derramar do seu Espírito sobre toda a carne. Vai ler lá o que Pedro falou. Olha o que Pedro disse. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: homens judeus e todos que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel: nos últimos dias, diz Deus, do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. Aleluia. Quando o Espírito Santo, quando você deixar o Espírito Santo te usar, quando você deixar o Espírito Santo atuar na tua vida, a mesma coragem que Pedro teve, você vai ter. A mesma coragem. Quando nós deixarmos o Espírito Santo nos usar como Ele quer, como Ele pretende, como Ele tem planos para nos usar, Ele vai nos dar ousadia. Vamos ter coragem, ousadia de fazermos muito mais para Deus.
Fique de pé comigo. Uramanda rabacachande berecai. Oh, Deus tremendo. Deus. Isso é a promessa, disse Pedro, isso é a promessa do Pai. Isso é a promessa do Pai. Hoje está se cumprindo mais uma promessa de Deus. Eles foram cheios do Espírito Santo. Só que eu fico a meditar, queridos. Eles foram cheios do Espírito Santo naquele dia. Mas eles, no outro dia, já estavam buscando de novo. Porque a unção do Espírito na nossa vida e a comunhão com o Espírito Santo, quem está me ouvindo, diga amém. A comunhão com o Espírito Santo, ela tem que ser renovada todos os dias. O Espírito Santo não é para ser tratado de tempo em tempo. Não, hoje eu vou conversar, marcar uma reunião com o Espírito Santo. Não, hoje eu vou conversar com o Espírito Santo. Ó, Espírito Santo, eu não tô tendo tempo para conversar contigo. Muitas das vezes nós temos tempo para tudo, mas não temos um tempo para Deus. Não temos um tempo para o Espírito Santo. E Ele é Deus também. E Ele entristece também, a Bíblia diz. E uma das maneiras de nós entristecermos o Espírito Santo é pecando e não dando, imagino que não dando a devida atenção a Ele. Porque Ele é Deus, Ele está aqui todos os dias, nós temos que ter comunhão com Ele. É Ele que nos ensina a adorar. É Ele que quando nós dobramos o joelho para orar, nós não temos palavras, não temos força para orar, não conseguimos expressar, é o Espírito Santo com gemidos inexprimíveis. É Ele que ora, que intercede por nós. Nós não sabemos como pedir, nós não sabemos como nos expressar diante de Deus, mas esse Espírito Santo, esse Deus Espírito Santo que está aqui, é Ele que nos ensina, é Ele que nos ajuda a buscar mais e mais o Pai. Deixa eu orar por você. Eu quero orar por você. Se você sentir a vontade de sair do teu lugar e vir aqui, eu quero orar por você, para que Deus entre com providência na tua vida. Se você tem uma enfermidade, eu quero orar também. Mas eu quero orar nesta noite para que você que acha que está difícil, você que muitas vezes acha que Deus não está vendo você, não está olhando para você. Às vezes isso é falta de comunhão também. Ei, eu preguei a mensagem do vaso. Eu falei sobre o vaso alguns dias atrás. Entendendo? E o vaso pode ser bonito, mas se for vazio não presta para nada, somente para teia de aranhas, insetos peçonhentos. São, tem um significado bem espiritualmente, significa tristeza, ódio, amargura, essas coisas. E nós não fomos feitos para isso. E tem que estar dentro de nós é o Espírito Santo, o Espírito de Deus, a alegria de vivermos para Deus. Quero orar pelo Renato. Se tiver mais alguém, vem aqui na frente, eu quero orar por você. Aleluia. O Espírito Santo está esperando você. Ele quer fazer de ti Ele quer fazer de ti uma bênção, como disse Abraão. Ser tu uma bênção. O Espírito Santo quer fazer de cada um de nós uma bênção para a glória do Senhor. Aleluia. Levante a sua mão para cima, você que está no banco. Levante a sua mão para cima. Abençoe esses irmãos que estão aqui. Me ajude em oração.
Santo Deus, eterno Pai, a tua palavra foi pregada, Pai. Ó Santo de Israel, aquilo que tu colocaste no meu coração, Pai, eu preguei nesta noite, Pai. Ó maravilhoso Deus, sabemos que tu, Espírito Santo, não é apenas uma força. Sabemos que tu, nosso Espírito Santo, não é uma energia, uma essência de Deus, mas sabemos que tu, Espírito Santo, é Deus e está aqui conosco. Ó doce Espírito Santo, em nome de Jesus, Pai, entra com providência, Pai, em nome de Jesus. Quebra, Pai, todas as barreiras, toda a muralha, Pai. Quebra todo vício, Pai, em nome de Jesus. Faz do Renato uma bênção. Espírito Santo esteja com ele. Espírito Santo, abençoa, Pai, essa família, este casal aqui, Pai. Tenha derramado as tuas ricas bênçãos. Espírito Santo, faz dessa família, Pai, uma bênção nas tuas mãos. Espírito Santo, enche a vida deles com a tua presença. Espírito Santo, manifesta na igreja, manifesta nessas vidas, manifesta